Bora falar de uma nova empresa que eu acabei de adicionar na planilha, que é a Companhia Energética de Brasília. E foi uma ótima surpresa quando eu fui checar os números da companhia. Vamos falar um pouco da reestruturação que a empresa vem fazendo desde 2021, que tem aumentado os lucros e conseguido conter os custos. Vamos falar também dos proventos, que tem sido um destaque nos últimos anos. E depois que eu adicionei a SEB na minha planilha, ficou como maior dividendo desse setor. Quero falar sobre isso, mas quero fazer um adendo no final do vídeo. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, antes de mais nada, queria agradecer aos inscritos, em especial ao Leandro, que solicitou que eu fizesse um vídeo da SEB, e não foi apenas o Leandro, mas diversas pessoas já tinham solicitado que eu fizesse esse vídeo, então gostaria de fazer um agradecimento a todos os inscritos através do Leandro. Então, para a gente conhecer um pouco da SEB, ela é uma empresa que já detém mais de 50 anos de história, porque foi fundada em 1968 e também já detém mais de 30 anos de capital aberto na B3, sendo a sua abertura de capital em 1994. Falando um pouco das suas controladas, a SEB Participações foi fundada em 97, SEB Lajeado em 99, em 2001 a Companhia Brasiliense de Gás, a SEB Geração em 2005, em 2020 a fundação da SEB Iluminação Pública e Serviços e em 2021 houve a venda da SEB Distribuição. Quero falar um pouco mais sobre isso porque foi um destaque muito positivo para a empresa. Outro ponto é que em 30 de dezembro de 2002, a prestação de serviços de manutenção e obras de iluminação pública de Brasília passaram a ser realizados pela Companhia Energética de Brasília. E um ponto que pode chamar a atenção dos acionistas da SEB, principalmente para quem gosta de fazer análises assim como eu, é que a receita da SEB em 2019 e 2020 caiu drasticamente, principalmente porque a SEB vendeu a participação na SEB Distribuição. Porém, percebam um detalhe, que desde 2021 a SEB vem aumentando gradualmente a sua receita líquida. Consequentemente, ela também tem feito um bom trabalho no quesito os lucros, porque mesmo com a receita diminuindo bruscamente, os lucros vêm aumentando olhando ano contra ano, tirando o não recorrente de 2021, que foi justamente o lucro inflado pela venda da SEB Distribuição. E percebam alguns efeitos que eu quis anotar aqui da venda da SEB Distribuição, é que a SEB era uma das piores distribuidoras do país em continuidade de fornecimento, olhando os indicadores de DEC e FED, que são aqueles indicadores que medem o quanto que as companhias têm aqueles piques de energia, a continuidade de fornecimento, tinha perdas não técnicas muito elevadas por causa de gatos, ligação irregulares, medição deficiente, todo o sistema encontrava-se defasado porque a SEB não estava realizando os investimentos da forma correta e em 2017 a ANEEL classificava a empresa com risco alto de caducidade da concessão, ou seja, a perda da licença. Então, se a SEB não fizesse alguma coisa no curto prazo, provavelmente a SEB teria revogado, provavelmente a ANEEL teria revogado a concessão da SEB. E em 2019, a própria ANEEL determinou que o governo do DF apresentasse uma solução definitiva, ou seria aberto o processo para a perda da licença. E então, como a empresa vinha sofrendo com diversas dívidas, má gestão e perda de energia, o governo do DF aproveitou o programa de privatizações que ocorreu em meados de 2020 e vendeu a SEB Distribuição à Neoenergia por 2,5 bilhões e utilizou para equilibrar as contas públicas, visto que a SEB é uma companhia estatal e ela acaba pagando dividendos também para o acionista majoritário, ou seja, o governo do Distrito Federal. E desde então, a SEB ficou apenas com o negócio de geração e iluminação pública. E é justamente por isso que a sua receita, que era bilionária até 2019, caiu para centenas de milhões em 2020. Então percebam que a SEB vendeu uma parte que gerava apenas prejuízo e conseguiu ficar apenas com o filé mignon do que ela tinha dentro da sua empresa. E aparentemente, apenas nos últimos anos é que a SEB vem melhorando, principalmente no quesito de gestão, visto que desde a sua abertura de capital em 94, a SEB teve uma valorização de apenas 460%, o que seria muito baixo olhando para quase 30 anos.
porém percebam que houve uma valorização bruta nos últimos 3 anos de mais de 100%. Então, olhando por aqui, fica até um pouco mais fácil de analisar o gráfico. Então, nos últimos 5 anos, a SEB teve uma rentabilidade de 270% e, já descontando a inflação, uma rentabilidade de mais de 172%. E foi justamente por causa da reestruturação da organização que ela conseguiu melhorar os seus resultados. E olhando para o passado, o dividend yield da SEB fica em torno de 16%. Porém, um detalhe interessante é que o dividend yield é calculado pelo dividendo pago sobre a cotação atual. Então você relaciona um dado passado, que é o dividendo, pela cotação, que é no presente. E percebam que a SEB saiu de R$ 16 para atualmente cerca de R$ 25. Então, o dividend yield para quem comprou nessa faixa de R$ 16 é muito maior do que esse mostrado em tela. E para a gente conhecer um pouco da estrutura societária da SEB, hoje cerca de 80% das ações encontra-se nas mãos do governo do Distrito Federal e cerca de 20% nas mãos dos investidores. E percebam que hoje a SEB detém controle sobre a SEB Iluminação Pública com 100%, SEB Geração, SEB Participações, dentro da usina de Corumbá, SEB Lajeado e também detém 16,98% da Investico e a SEB Gás, que é a Companhia Brasiliense de Gás, com cerca de 25%, e também é coligada pela SEB Concessões e a Corumbá 3 e é investida na BSB Energia. E um detalhe interessante, visto que a gente não conhece 100% a SEB, é uma empresa até relativamente pequena, então é interessante que a gente fique de olho quem que são os parceiros da SEB. Hoje a SEB detém 100% da SEB Geração, 100% da SEB Participação, 100% da SEB Iluminação Pública, porém percebam que na SEB Lajeado ela detém 59,93% da participação acionária e os outros 40% é da Eletrobras. Então a Eletrobras tem um certo controle sobre a SEB Lajeado e não deixaria que a SEB fizesse algo muito fora do comum, algo que saísse 100% fora do core da empresa. Então é uma empresa grande e robusta que também está por trás. E olhando a Companhia Brasiliense de Gás, a SEB detém 25% da composição acionária e hoje os outros 75% é da Termogás, que é uma empresa especializada em gás, então ela já tem esse conhecimento todo e também não deixaria que a SEB fizesse algo totalmente fora do escopo. Outro ponto é a Corumbá Concessões e a energética Corumbá 3, que hoje a SEB tem participação junto com a Neoenergia, que é outra gigante do setor. Então, como a SEB hoje é praticamente uma holding, a atividade operacional dela é praticamente o recebimento de dividendos das suas controladas. Então, hoje, cerca de 20 milhões das receitas operacionais vêm de juros de aplicação financeiras e outros 72 milhões seriam recebimento de dividendos das suas controladas. Isso deu um caixa de cerca de 103 milhões. As saídas foram em torno de 35 milhões. Então, o caixa líquido gerado pela SEB apenas na sua atividade operacional foi de 67 milhões e ela pagou cerca de 86 milhões em dividendos. Então, o caixa no primeiro semestre saiu de 334 milhões para 315 milhões. Então, a SEB acabou queimando um pouquinho de caixa justamente para poder pagar um pouco mais de proventos. Percebam que normalmente a SEB paga 2 proventos anualmente, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, e só para 2025 já pagou 1,26 por ação e 1,83 no segundo semestre e pagou apenas dividendos, ou seja, já isentos de imposto de renda. E na cotação atual, esse dividendo representou 12,36% de dividendos, o que é um baita provento, principalmente no setor elétrico, que esticou demais em 2025. Agora, já passando para os resultados do segundo trimestre de 2025, quando são companhias do setor elétrico, eu gosto de comparar trimestre por trimestre de forma anual, então quero que vocês fiquem de olho nessas 3 colunas que comparam o segundo TRI de 2025 com o segundo TRI de 2024 e a variação anual. Então, dentro do resultado operacional, a SEB conseguiu crescer em 14,3%, o EBITDA subiu em 9,9%,
O resultado financeiro cresceu muito, em 56%. Consequentemente, isso aumentou o lucro líquido em cerca de 23,8%, comparando ano contra ano. E o lucro por ação saiu de 66 centavos para 82 centavos, o que foi uma alta de 23,8%. Outro detalhe interessante é que hoje 36% do lucro líquido vem do resultado financeiro, principalmente por causa do alto caixa que a SEB tem, e esse caixa fica rendendo em operações financeiras. Outro ponto interessante é que a SEB tem feito uma melhoria nos seus custos. Percebam que os custos com energia elétrica aumentou olhando ano contra ano, porém foi principalmente por causa da comercialização de energia de curto prazo, em que a SEB teve que fazer essa comercialização para geração de energia no DF. Os custos da operação diminuíram em 15% por causa da melhora na eficiência operacional e os custos dos serviços prestados aumentaram em 476%. Porém, isso foram aquisições de luminárias para atendimento da demanda, então esse é um custo não recorrente que ainda poderia melhorar para os próximos trimestres. A SEB tem feito essa renovação nas luminárias do DF, então esse é um custo pontual que ainda pode impactar nos próximos trimestres, mas tende a ser um não recorrente para os próximos anos. Outro ponto é o resultado financeiro. Conforme havia falado, hoje a SEB tem mais de 315 milhões em caixa e esse caixa não fica parado, ele fica em renda fixa rendendo e no segundo TRI de 2024 rendeu 14 milhões e aumentou muito para o segundo TRI de 2025 com um rendimento de 23,2 milhões, uma alta de 58,95%. Apesar das despesas financeiras também terem aumentado na ordem de 102%, mas são despesas muito pequenas, na ordem de 1,5 milhão, então o resultado financeiro foi de 21,6 milhões. Então o caixa também acaba gerando valor para diversas companhias. E percebam como é robusto o caixa da SEB. Hoje, na cotação atual de R$ 24,90, a SEB tem um valor de mercado de 1,8 bilhão e hoje detém 315 milhões de caixa, ou seja, o caixa representa cerca de 17,5% da companhia. Porém, apenas para efeitos de simulação, quem comprou nos preços de R$ 16,50 há cerca de 8 a 10 meses atrás, o valor da companhia da SEB era de 1,2 bilhão, então o caixa representava cerca de 26,5% da empresa. Então realmente é uma empresa que detém muito caixa e isso ainda aparentemente não tem sido bem precificado pelo mercado, apesar dessa alta recente. Quem conhece o canal sabe que eu gosto muito de olhar o endividamento das empresas, principalmente no Brasil, em que historicamente a gente tem juros muito altos e isso acaba sangrando muito as empresas. Porém, percebam que hoje a SEB tem dívida zero. Então, quando a gente olha em caixa e equivalentes de caixa, a SEB tem 315 milhões e o total de empréstimos e financiamentos é zerado. Então, a dívida líquida é negativo, ou seja, 315 milhões em caixa. Então esse foi um ponto que me chamou muita atenção nessa empresa, que realmente consegue ter um caixa muito elevado com zero de dívida. Então em algum momento a SEB poderia se animar e investir um pouco mais para gerar mais receitas ou até mesmo pegar esse caixa e distribuir aos seus acionistas. E para finalizar, eu adicionei a SEB na minha planilha pessoal, quis adicionar o ticker 6, porque é a que tem recebido maior dividendos atualmente, e fiz uma projeção até conservadora de um lucro líquido na casa dos 210 milhões, porém aparentemente a SEB poderia atingir os 230, 240 milhões, mas sendo um pouco mais conservador, a SEB teria um PL de 8,55 e o PL médio dos últimos 10 anos foi em torno de 7, então olhando por esse indicador não estaria tão barato, porém conforme havia falado, como a SEB está se reestruturando e tem uma previsão de melhora nos lucros para os próximos anos, provavelmente esse PL ainda poderia diminuir. E com um payout de 70%, a SEB poderia pagar um dividend yield bruto projetado de cerca de 8%.
E após ter adicionado a SEB dentro da minha planilha pessoal, fiz um filtro apenas pelas empresas do setor elétrico e hoje ela teria o maior dividend yield projetado. Isso porque eu fui bem conservador nas minhas estatísticas e a SEB poderia pagar um payout maior de 80%, 90% e também ter um lucro líquido maior, o que poderia colocar ela com um dividend yield na casa dos 10%, 11%. Porém, um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que hoje a SEB entrega rentabilidade de IPCA mais 7,65%, o que é bem parecido com a rentabilidade do Tesouro Direto, que seria o título de renda fixa mais seguro do Brasil. Enquanto, por exemplo, a CEMIG hoje, apesar de ter o dividendo um pouco maior, entrega uma rentabilidade de IPCA mais 12%. Então, olhando por esse indicador atual, hoje a CEMIG conseguiria ter um crescimento na ação maior para os próximos anos. Mas essa é apenas uma previsão, não quer dizer que vá se concretizar e a SEB ainda poderia estar barata e gerar bons dividendos aos seus acionistas. Mas me conta aqui, pessoal, essa empresa te interessa? Me fala um pouco aqui mais nos comentários sobre as empresas da área elétrica que você gostaria de ver aqui no canal. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.